Todo mundo está acompanhando no noticiário essa tragédia terrível que está acontecendo lá no Rio Grande do Sul. Mas depois que isso passar, uma dúvida que fica na cabeça das pessoas é o seguinte: o aeroporto de Porto Alegre, ele nunca mais vai voltar a funcionar? É sobre isso que a gente vai discutir no vídeo de hoje. Roda a vinheta, editor. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Rafael Duarte e esse é o canal Logística e Gestão, que é feito para você, que assim como eu, é um apaixonado por logística. Se você quer aprender mais e ficar por dentro de tudo que acontece no mundo da logística e do supply chain, eu convido você a se inscrever no nosso canal e acessar os outros vídeos que a gente já publicou aqui no YouTube. Antes de começar qualquer discussão aqui no vídeo, tenho que falar que é muito triste essa tragédia lá no Rio Grande do Sul. Cidades inteiras devastadas, e agora que a água está começando a baixar, que a gente está começando a ver realmente as reais dimensões dessa tragédia. E que não vai ser fácil para as pessoas e para o Estado se reerguerem. Desejo muita força ao povo do Sul e espero que se recuperem logo. Vou deixar aqui na descrição um link de locais que estão recebendo doações e onde você pode direcionar aí se você estiver buscando mais informações sobre isso. Bom, vamos lá. O Aeroporto Internacional Salgado Filho, ou o Aeroporto de Porto Alegre, é o mais movimentado da região sul do Brasil, nono da lista de passageiros transportados no nosso país. Em 2023, foram transportados aí cerca de 7,5 milhões de passageiros e cresceu, comparado com 2022, 13,7%. Desde o ano de 2017, ele foi concedido para a iniciativa privada. E a empresa alemã Fraport foi a vencedora dessa licitação. A empresa, que é operadora do aeroporto de Frankfurt, um dos principais aeroportos do mundo, também tem participação na administração de outros 11 aeroportos. No Brasil, ela também administra a concessão do Aeroporto Internacional de Fortaleza, lá no Ceará. Como sabemos e o que a gente tem acompanhado aí no noticiário, no início de maio desse ano de 2024, o estado do Rio Grande do Sul foi assolado por um volume enorme de chuvas, muito além da média. E, além das diversas cidades que foram afetadas por essas chuvas, o aeroporto também foi completamente inundado. Teve suas operações interrompidas na noite do dia 3 de maio. A água chegou a atingir quase 3 metros de altura em alguns pontos do terminal, cobrindo toda a pista e entrando também nos terminais de passageiros. Uma coisa que impressiona e dá a dimensão da tragédia da cidade é que o aeroporto não fica localizado nem diretamente nas margens do rio Jacuí ou do lago Guaíba. Ele está a uma distância aí de aproximadamente 2 km do rio e mesmo depois da região do aeroporto ainda teve regiões inundadas, dado aí o quanto que a água subiu naquela cidade. Eu estou gravando o vídeo hoje, no dia 20 de maio, então, ou seja, aí mais de 15 dias depois do ponto máximo das chuvas, e até o momento as águas não baixaram totalmente. Então não é possível ainda ter uma ideia do estrago que foi causado no aeroporto. Ainda tem previsão de chuvas, ainda tem, apesar da água vindo baixando lentamente, ainda teve outras chuvas ao longo dessas últimas semanas, tem previsão de mais chuva, então não se sabe realmente quando que elas vão estar totalmente secas, aquela região do aeroporto, para fazer uma avaliação real do que aconteceu naquele local. Inicialmente, as atividades do aeroporto foram suspensas até o dia 30 de maio. Mas, já no dia 14 de maio, a ANAC já determinou que as companhias aéreas suspendam por tempo indeterminado as vendas de passagens com partida ou chegada do aeroporto até segunda ordem. Já é falado que essa suspensão do aeroporto deve ser prorrogada por pelo menos mais 90 dias. Como eu disse, somente depois que as águas baixarem, que aquela região secar realmente, que vai ser possível avaliar os danos reais que foram causados no aeroporto e o que precisaria ser feito para aquele aeroporto voltar a funcionar. Além, é claro, de possibilitar estimar os custos de toda aí a troca de equipamentos, de toda a manutenção das áreas afetadas, que por enquanto eles são muito difíceis da gente precisar aí de falar qualquer estimativa. Essa enchente ela comprometeu a pista de pouso, a parte elétrica, sistema de radar, luzes de balizamento, sistemas de comunicação, tudo que é essencial para pousos e decolagens no aeroporto. Sem contar os danos no terminal de passageiros, que teve seu primeiro andar completamente alagado. Muitos equipamentos precisarão ser arrumados e até substituídos para que o aeroporto seja liberado novamente.
Passageiros que viajaram recentemente também foram afetados, visto que dezenas de carros que estavam no estacionamento do aeroporto foram completamente cobertos de água. Então, aqueles carros que estavam no estacionamento do aeroporto, as pessoas que tinham viajado aí no dia anterior ou nas semanas anteriores aí do que aconteceu, que estavam com carros no estacionamento do aeroporto, também foram afetadas. As próprias companhias aéreas que operam no aeroporto também contabilizaram alguns prejuízos. Equipamentos de terminais foram completamente destruídos e até alguns aviões que estavam no pátio foram também atingidos pela água. Se a gente desconsiderar todo o resto da tragédia, somente a interrupção do aeroporto já causaria prejuízos gigantescos para a cidade de Porto Alegre e para todo o estado do Rio Grande do Sul. Em média, 165 voos comerciais diários acontecem nesse terminal. Agora, em maio, começa a temporada de inverno. O estado do Rio Grande do Sul esperava receber aí milhares de turistas. Cidades aí como Gramado, Canela, essas duas tiveram danos menores com as enchentes comparado com outras cidades da região, mas também elas vão sofrer nos próximos meses com essa redução do fluxo de turistas muito comum nessa época do ano. Essa é uma região que recebe muitos turistas de inverno. Então uma região que tem muito frio, muitos atrativos aí durante o inverno e que vão ser diretamente afetados aí por essa paralisação do aeroporto. Outros aeroportos aí próximos da cidade de Porto Alegre estão sendo utilizados aí para tentar minimizar esses impactos. E as companhias aéreas já estão anunciando aí os ajustes nas malhas aéreas para tentar aí absorver aí essas demandas. Mas a maioria dos aeroportos são pequenos e nenhum deles tem a capacidade de absorver a quantidade de passageiros que o Salgado Filho recebia. A própria Fraport, a concessionária aí do aeroporto, ela vai ajudar na adaptação e na operação temporária da base aérea de Canoas, um dos locais mais próximos aí da capital, para tentar reduzir esses impactos. Essa base aérea de Canoas, ela é uma base das Forças Armadas Brasileiras e tem uma estrutura aí bem simples, porque ela é destinada para operações militares. Então não suporta uma grande quantidade de voos, como o aeroporto Salgado Filho, e também não tem uma estrutura aí de terminal de passageiros e tudo. Tudo está tendo que ser levado para lá, tendo que ser adaptado com o que tem lá, para que essa operação volte a funcionar. Hoje saiu uma determinação da ANAC que liberou 5 voos diários por enquanto, a partir de amanhã, do dia 21 de maio, para começar a rodar e para começar a movimentar esse aeroporto, para termos um pouco de movimento e para tentar reduzir os impactos para a cidade de Porto Alegre e para todo o estado do Rio Grande do Sul. Mas 5 voos é muito pouco comparado com os 165 voos que o aeroporto recebia. O aeroporto de Florianópolis, já em Santa Catarina, ele tem recebido mais voos. Entre os dias 5 e 16 de maio, logo depois aí que começou essa situação lá no Rio Grande do Sul, na região metropolitana de Porto Alegre, o fluxo de passageiros no aeroporto cresceu cerca de 17% comparado aí com as semanas anteriores. Uma ligação direta rodoviária foi criada entre o aeroporto de Florianópolis e a cidade de Porto Alegre, tendo 3 saídas diárias de cada uma das duas origens. Mas a viagem ela tem cerca de 450 quilômetros e isso leva aproximadamente aí 7 horas ou até mais, dependendo aí das condições das estradas, que a gente sabe que não estão tão boas por causa das chuvas, e é um transtorno muito grande para quem precisa de chegar em Porto Alegre. Mas Rafael, o aeroporto ele nunca mais vai voltar a funcionar? Bom, essa é uma pergunta que ela é muito difícil de ser respondida agora, mas a maior probabilidade é que isso não aconteça, ou seja, que ele realmente volte a funcionar. É necessário que nesse momento seja feita uma força-tarefa entre os poderes público e privado para que esse aeroporto volte a funcionar e retome suas atividades o quanto antes. Especialistas falam que pelo menos antes do mês de setembro, dificilmente o aeroporto estaria liberado, mas é apenas um chute, pois, como eu disse, não se sabe a extensão real dos danos do local. A própria Fraport já negou várias vezes essa informação e fala que não tem essa precisão. Não dá para realmente cravar que antes de setembro vai acontecer, ou que vai ser em novembro, ou que vai ser no ano que vem, só depois que realmente tiver a extensão dos danos e o que precisa ser feito para ele operar, que vamos ter uma estimativa melhor do que está acontecendo e do que se vai acontecer. A cidade de Porto Alegre ela é uma das principais cidades do Brasil. Essa ligação aérea é muito importante. O aeroporto ele vai ser essencial também para ajudar a movimentar de novo a cidade e o estado, que vai precisar de recursos aí para se reconstruir. Então, essa movimentação de pessoas
tanto entrando quanto saindo da cidade, ela é importante para fazer a economia voltar a girar. Um ponto muito importante vai ser o planejamento de medidas para que essa situação não volte a acontecer no aeroporto e também na cidade e nas outras regiões afetadas. É importante se planejar a longo prazo, pensando que, ok, isso foi uma situação completamente atípica, mas pode voltar a acontecer. E se, porventura, depois de toda a avaliação, em último caso, eu espero, vierem a entender que a reforma do aeroporto e a compra de novos equipamentos para voltar a funcionar são inviáveis economicamente falando, vai ficar muito caro para isso acontecer, provavelmente um novo local na região metropolitana de Porto Alegre vai ser designado aí para ter um aeroporto metropolitano. Já existia uma discussão na cidade de Porto Alegre sobre a necessidade de mudança do aeroporto de lugar e tudo, mas essa discussão nunca foi para frente. Pode ser que seja esse o momento, dependendo do que for avaliado ali depois. Agora, esse seria o pior cenário de todos, porque aí a situação demoraria muito mais a ser resolvida. Mas uma coisa é certa, a cidade de Porto Alegre ela não vai ficar sem aeroporto. De uma forma ou de outra, alguma solução vai ser desenvolvida para aquela cidade. Em meio a essa tragédia, mais uma vez a gente vê os esforços do povo brasileiro de se ajudar. Muitas doações estão chegando e é muito bacana ver as iniciativas das empresas de logística em disponibilizar frotas e armazéns para a movimentação das doações. Mesmo com o principal aeroporto do estado estando fechado, a aviação tem sido aí muito importante para a chegada de doações, chegada de equipamentos, de remédios, entre outras coisas. Além, é claro, do suporte nos resgates em áreas mais remotas e completamente alagadas com a utilização de helicópteros. Eu vi também vários vídeos de aviões menores lançando doações de alimentos e itens de primeira necessidade em regiões um pouco mais remotas que estão completamente isoladas de acesso terrestre. Para encerrar, mais uma vez vai aqui o meu desejo para que o povo gaúcho se recupere logo dessa tragédia. Não vai ser fácil, mas o estado ele vai ser reconstruído. Entretanto, ainda muito pior do que os prejuízos econômicos que eu falei aqui nesse vídeo para a região, para o país como um todo, é muito pior as vidas que acabaram sendo perdidas nessa tragédia. Também o sofrimento das famílias que acabaram perdendo tudo aí, suas casas, pertences, tudo mais. É muito triste tudo isso que está acontecendo. Então, confiram os links aqui na descrição para mais informações sobre locais de doação e sobre a situação real lá do estado mais atualizada. Bom, eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo.